Livro de Melquisedeque, a história de um vaso, capítulo 10. Depois dessas coisas, Iá despediu-se de Sara e dos pastores que ali se encontravam e convidou-me para acompanhá-los até o outeiro que fica defronte do vale. Ao chegarmos àquele lugar, o Eterno despediu-se de seus 2 companheiros, enviando-os para uma missão especial em Sodoma. Do cimo do monte contemplávamos os férteis vales e florestas que, como um paraíso, estendiam-se em ambas as margens do rio Jordão, circundando as prósperas cidades, dentre as quais destacavam-se Sodoma e Gomorra. Fora sobre aquela colina que, depois da contenda entre os meus pastores e os pastores de Ló, dei-lhe a oportunidade de escolher o rumo a seguir, pois não poderíamos permanecer juntos. Atraído pelas riquezas da campina, ele decidiu mudar-se para lá. Ao olhar para o meu companheiro, que ficara silente, desde o momento em que avistamos a campina, fiquei surpreso ao vê-lo chorando. Perguntei-lhe o motivo de sua tristeza e ele, soluçando, respondeu: Este é para mim um dia de muita tristeza, pois pela última vez meus olhos podem pousar sobre este vale fértil. Choro pelos habitantes dessas cidades que não sabem que seus dias acabaram. A declaração de trouxe-me à lembrança todos aqueles cativos que haviam sido libertos 6 anos antes. Infelizmente, quase todos rejeitaram o banho da purificação, retornando imundos para suas casas. Unicamente Ló e suas filhas aceitaram a salvação, tomando posse de suas pérolas. Pensando numa possibilidade de livramento para aquele povo, perguntei ao Senhor: e se por acaso existir naquela cidade 50 pessoas justas, mesmo assim elas serão destruídas? Iá disse-me que se houvesse 50 justos, toda a planície seria poupada. E se houver 45 justos? Se houvesse ali 45 justos, toda aquela cidade seriam poupadas. Continuei com as minhas indagações até chegar ao número 10. Iá disse-me que se houvesse 10 justos naquelas cidades, toda a planície seria poupada. Torturado por uma indizível agonia de espírito, Iá voltou a chorar amargamente enquanto com voz embargada pronunciava um triste lamento. Sodoma e Gomorra, quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, mas você não aceitou a minha proteção, porque você trocou a luz da minha salvação pelas trevas deste reino de morte? Meus ouvidos estão atentos em busca de pelo menos uma prece, mas tudo é silêncio. Minhas mãos estão estendidas, prontas a impedir o fogo do juízo, mas vocês recusam o meu socorro. Curvando-me ao lado de meu companheiro sofredor, uni-me a ele na lamentação. Naquele momento de dor, tive a certeza de que Melquisedeque também sofria por todos aqueles que haviam trocado o amor e a paz de Salém pelas ilusões daquele vale de destruição. Depois de um longo pranto, Iá consolou-me com a revelação de os seus 2 companheiros encontravam-se naquele momento em Sodoma, com a missão de salvar Ló e suas filhas, livrando-os da morte. Suas palavras trouxeram-me grande alívio e prostrei-me agradecido aos seus pés. Capítulo 11. Antes de partir, Iá encarregou-me de uma missão, dizendo: tome um rolo vazio e registre nele a história do vaso e a história de Salém, conforme eu viste dos lábios de Melquisedeque. Dentro de 1 ano, você e todos aqueles que aceitaram a salvação deverão subir a Salém para a festa de Sucot. Naquele dia, devolverá ao rei de Salém o vaso, oferecendo dentro dele como presente o rolo. Naquela mesma tarde, em obediência às ordens de Iá, comecei a registrar a história vivida por mim e por meus pastores desde o momento em que parti rumo ao vale, levando sobre as costas o vaso com a sua labareda. No dia seguinte, o sol já ia alto quando, ao mencionar a cidade de Sodoma no manuscrito, lembrei-me que aquele era o dia de sua destruição. Com o coração acelerado,
Corri para lá e fiquei espantado com o cenário que estendeu-se diante dos meus olhos. Em lugar daquele vale fértil, semelhante a um paraíso, havia um deserto fumegante sem nenhuma vida. No lugar das cidades de Sodoma e Gomorra havia uma profunda cratera, para onde as águas do mar salgado escorriam. Abalado ante esta visão de destruição, retornei à tenda com o coração entristecido. A lembrança de tantas pessoas que, por rejeitarem o perdão divino, haviam sido consumidas pelo fogo, deixava-me profundamente abalado. Nos dias seguintes não encontrei forças para escrever, retornei outras vezes ao outeiro com a esperança de que tudo aquilo fosse um pesadelo, mas em lugar do vale fértil, eu somente consegui enxergar aquele caos. Demorou vários dias para que eu voltasse a ter ânimo para prosseguir com os escritos do rolo.